Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Primeiro, peço perdão pelo atraso no deixar o vídeo disponível para vocês. Tive umas intercorrências aqui, tive que resolver, mas enfim. O que eu queria dividir com vocês hoje é uma coisa simples, mas é complicada. O trecho está nos dois primeiros versos do livro de Gênesis, no capítulo 1, onde está escrito que no começo Deus fez todas as coisas. E eu vou ler para vocês para ficar melhor. Gênesis 1, versos 1 e 2. Eu vou ler. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. No começo não existia nada, conforme diz a Escritura. Deus formou tudo que existe. Só que o mais legal disso é que quando não havia nada, não havia a terra, não havia a criação, havia Deus. Então aqui fala que quando não havia nada, havia Deus, que era essa força criadora de tudo que existe. Então, Deus que já existia, sempre existiu, não vai ter fim. Ele criou tudo que existe. Céus e a terra, e o Espírito dele se movia sobre a face das águas. Essa é a afirmação que a Bíblia traz. E eu queria dividir com vocês que todo mundo sabe que Deus existe. Pelo menos a grande maioria das pessoas sabe que Deus existe. E creio que todos os crentes sabem que Deus existe. Mas a questão talvez não seja somente saber que Deus existe. E eu queria só dividir com vocês hoje alguns pensamentos que eu tive no sentido de que muita gente sabe que Deus existe, mas nem todos têm consciência da presença dele. E qual é a diferença em saber que Deus existe e ter consciência que ele existe, ter consciência da presença dele? Saber que Deus existe é acreditar numa afirmação que a Bíblia coloca de que ele sempre existiu, ele criou tudo que existe e ele sempre vai existir. É acreditar nessa afirmação, ponto final. Então eu não levo em consideração quaisquer outras coisas. Qual que é o significado dele existir? Qual é o significado de Deus ele sempre estar por aí? Então eu vou vivendo a minha vida com essa ideia, que é verdadeira, né? De que Deus ele existe e fez todas as coisas, e eu vou vivendo. Então eu vou trabalhar, levanto, volto, cuido da minha família, dos filhos, do cachorro, vou no mercado, vou na farmácia. E a vida vai seguindo. E fica essa ideia de que Deus existe. Só que somente ficar na ideia de que Deus existe não significa que isso faz sentido na sua vida. Por exemplo, saber que Deus existe nem sempre faz tanto sentido na sua vida a ponto de você não ficar ansioso ou preocupado. Saber que Deus existe às vezes não faz tanto sentido na nossa vida a ponto de ficar preocupado com o que a gente vai comer amanhã, por exemplo. Então, assim, saber que Deus existe, ter essa ideia de que Deus existe, ela nem sempre faz sentido para todo mundo e nem sempre faz sentido em todo momento. Isso faz muita diferença, porque ter a consciência de que Deus existe é saber e entender que ele faz diferença na sua vida no dia de hoje, em tudo que você estiver fazendo. Então, assim,
a gente está vivendo um momento difícil, onde muita gente perdeu familiares para o Covid, onde o Covid deixou muita gente desempregada, passando muita dificuldade. Então é um sofrimento por, pela incerteza do futuro, um sofrimento por não saber o que vai fazer, um sofrimento por não saber se vai encontrar um emprego, se vai ter o que comer amanhã. E saber que Deus existe nessa circunstância faz o que diferença? Aí é que entra a diferença em ter consciência da existência dele. Ter consciência da existência de Deus significa saber o seguinte, que eu posso ter perdido pessoas pro Covid, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus, ele me consola o meu coração e eu nunca estou sozinho. Ter consciência da presença de Deus me faz pensar que eu posso estar desempregado, eu posso estar com problemas, com ansiedades ou dificuldades, mas eu creio que Deus, ele está comigo e ele vai me sustentar. Ter consciência da presença de Deus me faz pensar que o futuro ele pode ser completamente incerto. Mas eu sei, eu creio que Deus ele tem sob controle todas as coisas que existem. Ter consciência da presença de Deus me faz perceber que eu não sou igual uma pipa solta no vento, onde vai para qualquer lado e às vezes ela pode cair, como onde pode ficar em pé, como se não tivesse um destino, como se não tivesse uma razão, como se não tivesse um propósito. Ter consciência da presença de Deus me faz saber que a minha vida está sob o controle dele, que as coisas que estão acontecendo não são coisas que Deus ele não se importa e nem não quer nem saber. São coisas que mexem com o coração de Deus. São coisas que fazem com que Deus ele fique triste junto com a gente. E talvez isso seja a coisa mais importante. Ficar consciente da presença de Deus é entender que tudo que você tem hoje em dia é favor dele. Se você tem um trabalho, se você ganha dinheiro com esse trabalho e com esse dinheiro você compra o que você quer, o que você precisa, a força não está no seu braço que faz o seu trabalho. A origem da força que te faz trabalhar não está só na sua saúde. A origem de toda força que te faz levantar, que te faz trabalhar e que te faz viver, está em Deus. Ter consciência de que todas as coisas que a gente tem hoje em dia é favor de Deus. É ter consciência de que era para dar tudo muito errado na vida, mas só não dá mais por conta do favor de Deus. E é por conta desse favor que hoje você pode estar me ouvindo. Eu não digo que a sua situação seja fácil ou difícil, eu não sei o que cada um está vivendo, ou o que está sentindo, ou o que está pensando. Mas o que eu posso dizer com certeza é que se você perceber bem, além do que você está sentindo, além do seu sofrimento, que tudo que você tem é a favor de Deus. Ah, Newton, mas eu não tenho tudo que eu quero, eu não sou tudo que eu quero, eu não estou sentindo tudo que eu quero. Parece que está tudo meio ruim hoje em dia. Parece que eu só vivo, sei lá, com medo ou reclamando. Aí é que tá. Talvez quando a gente tem esse pensamento de que tudo me falta, de que tudo tá ruim, de que tudo tá incompleto, a gente só tenha na cabeça saber que Deus existe. Mas de verdade a gente não tem noção
da existência dele. Ou seja, Deus ele fica só uma coisa teórica na cabeça que não faz diferença na sua vida. Deus ele só faz diferença na vida de alguém quando as pessoas se dão conta de que tudo que elas têm é dele. Tudo que você vive, tudo que você tem, tudo que você conquistou é favor de Deus. Quando você começa a olhar a sua realidade a partir dessa perspectiva, além da sua reclamação, além do seu problema, além do seu sofrimento, quando você consegue olhar a sua vida a partir da perspectiva de que tudo que você tem é a favor de Deus, o seu coração pode se tornar mais grato e agradecer que eu posso não estar vivendo o que eu gostaria, nem estar sentindo o que eu gostaria, nem ter o que eu gostaria. Mas eu não me importo. O que eu tenho hoje em dia é favor de Deus. Todo o trabalho, todo as regalias, todo o capricho, todo o luxo que às vezes eu posso ter é favor de Deus. Não veio das minhas obras, não veio do meu braço, não veio de nada. Quando a gente pensa nisso e tem consciência disso, a gente aprende que Deus ele deixa de ser somente uma coisa que está na nossa cabeça, somente uma afirmação que Deus existe, para se tornar uma coisa mais real. Deus existe e faz sentido na minha vida. E faz sentido na minha vida porque primeiro eu penso nele. E que ele é a fonte de tudo que existe dentro da minha vida. Tudo que você tem é a favor dele. Tudo que você vier a ter é favor dele. Ele é a origem da sua força para respirar. Ele é a origem da energia que a sua célula produz para o seu corpo respirar. Ele é a origem de todas as reações químicas dentro do seu corpo que vão mexer na sua célula, que vão fazer o seu cérebro funcionar, o seu coração bater, o seu sangue fluir. Ele é a essência de todas as coisas. E ter noção disso é saber de Deus além de que uma simples afirmação de que Ele existe. Ele existe, tá, mas e daí? Que diferença Ele faz na minha vida? Deus vai começar a fazer diferença na minha vida quando Ele começar a fazer sentido para mim. Quando em todas as coisas eu lembrar que é por meio dele que está acontecendo. E quando eu penso que todas as coisas acontecem por meio dele, por meio da bondade, da misericórdia e do favor dele, aí Deus começa a fazer sentido na minha vida. E aí a afirmação de que ele existe começa a ficar uma coisa muito maior. A gente nunca vai ter o controle de tudo. E nem é para ter o controle de tudo. A gente nunca vai saber tudo. Porque a gente não é Deus. Porque a gente é somente criatura dele. E saber que nós somos criações dele. Saber que a gente vive pelo favor de Deus faz a gente descansar e confiar de que ele cuida da gente. A Bíblia fala que Deus sustenta o universo com o poder da sua mão. Tudo que existe ainda existe porque Deus sustenta. Essa é a grande realidade que a palavra dele diz. Ele é a razão de tudo que existe. Ele é a fonte de toda a força que existe. E por meio dele tudo que existe funciona. Quando a gente começa a ter noção do que significa isso, além da nossa próprio sofrimento, além da nossa reclamação, além da nossa murmuração, quando a gente abre os olhos, para de olhar só pra gente e olha pra cima, a vida ganha uma nova perspectiva. Uma perspectiva de que eu não sei o que vai acontecer comigo no futuro, mas eu tenho certeza de que eu posso descansar num Deus que provê.
e Ele vai cuidar de mim, embora eu não saiba o que vai acontecer. E a gente tem vivido muito tempo de eu não sei o que vai acontecer no futuro, né? Então, para você que não sabe, assim como eu que também não sei, a gente descansa nas mãos de Deus. A gente fecha os olhos e pede: Senhor, não sei o que vai ser da minha vida, mas eu descanso nas tuas mãos, porque tudo que eu tenho até hoje foi o teu favor. E embora eu venha passar dificuldades, porque eu vou passar, eu sei que eu não vou ser destruído. Eu sei que eu não vou ser esmagado, porque o Senhor vai estar comigo. O Senhor vai permanecer quando tudo desaparecer. Quando eu estiver no momento mais triste e sozinho, quando eu estiver na mais profunda tristeza e agonia, o Senhor vai permanecer. Pode ser que eu não sinta nenhum alívio na hora, mas eu quero crer nessa afirmação. O meu recado para você, meu encorajamento é de que, a partir de hoje, em tudo que você fizer, lembra, isso é a favor de Deus. Nas coisas mais ridículas que você estiver fazendo um arroz, uma batata, qualquer coisa, é pelo favor de Deus. Peça para Deus te fazer humilde. Peça para Deus te ajudar a reconhecer quem Ele é e quem você é. Assim você não vai ficar orgulhoso achando que é tudo pela sua força. Assim você não vai ficar medroso achando que o acaso é que cuida da sua vida. Não, é Deus. Confia nele de todo o coração. Confia nele de todo o coração. É o meu desejo para mim, é o meu desejo para cada um de vocês. Uma boa noite e boa semana.